Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos continuando nossa aula a respeito da velocidade de uma reação. Vamos entender rapidamente um conceito simples, porém complexo de realizar em laboratórios, né? O que é um catalisador? Um catalisador, ele tem a principal função de acelerar uma reação. O mecanismo e a forma como ele vai fazer e desenvolver isso é o foco de muitas pesquisas científicas hoje em dia. Por conta da demanda das indústrias, você tem que realmente desenvolver reações que contenham um catalisador que possa acelerar a reação ou que possa providenciar uma síntese um pouco mais eficiente, mas ao mesmo tempo rápida. Um dos exemplos mais perfeitos que existem de catálise é o nosso corpo humano, a máquina perfeita. Nós temos um exemplo clássico das proteínas que a gente tem no corpo, que são chamadas normalmente de enzimas. Essas enzimas, por exemplo, nesse caso dessa reação que eu estou comentando aqui com vocês, é a reação do ácido lático, que é esse componente aqui, sintetizando ácido pirúvico e hidrogênio, né? Então, esse aqui seria o ácido lático, ao lado esquerdo aqui, ácido lático, e ao direito aqui você tem o ácido pirúvico. Quando você faz um exercício físico muito intenso, e faz tempo que você não faz esse exercício, logo você sente uma canseira, né? E no dia seguinte, uma dor absurda nas pernas, chamada dor tardia, pelos educadores físicos. Essa dor tardia é um acúmulo de acidez no seu músculo, que é proveniente do ácido lático. Quando você faz uma corrida, ou faz tempo que você não sobe um lance de escadas de uns 7 a 10 andares e você sobe de uma vez, você faz um esforço, você recruta glicose de uma forma muito rápida e o seu corpo não consegue fazer o metabolismo aeróbico, sobrando o seu organismo, que é o metabolismo anaeróbico. E ele pega aquela glicose e dá um jeito de quebrar aquilo e fazer, como uma das vias de síntese, o ácido lático, para que possa aproveitar os hidrogênios da molécula de glicose. Esse ácido lático em excesso no seu corpo precisa ser metabolizado. E se o seu corpo não fizer esse metabolismo rápido, você vai sentir dores por um longo período de tempo. O NAD+, é o responsável por fazer essa transformação. É uma enzima que nós temos no nosso corpo que pega os hidrogênios destas ligações aqui, no segundo carbono, e transforma em uma C-O, arrancando os hidrogênios. Olhando para essa reação, você acha simples, porque é só tirar 2 hidrogênios, né, e formar o gás hidrogênio. Só que isso é uma representação esquemática de uma reação que acontece no seu corpo. Então tem todo um mecanismo de entrada num lugar, reage com alguém, no caso com o NAD+. Esse NAD+, vai se transformar no NADH2, que por sua vez vai lá na mitocôndria deixar esses hidrogênios lá dentro, na crista mitocondrial, para fazer ATP ser gerado. Toda essa sequência de reações ela é muito bem catalisada pelo nosso corpo. E isso é feito num tempo muito alto. Se você for levar em consideração o tempo com que isso acontece no nosso corpo, é bem rápido. Mesmo sendo chamado dor tardia, isso é eficiente. A falta de condicionamento físico acaba causando essa dor tardia, que é esse acúmulo de ácido lático. E o seu corpo tem que mudar toda a lógica do raciocínio que você estava, né, de lerdeza, digamos, para poder tirar esse ácido lático de excesso aqui, gerando o ácido pirúvico e reaproveitar ele no metabolismo, sem mais gerar essa dor. Percebem que, no fundo, o problema se resume a pegar o ácido lático e transformar em ácido pirúvico. Em nenhum momento eu mencionei que o problema é o NAD+, ou o NADH2. Por quê? Porque essa é uma característica de todo catalisador. Ele não participa de fato da reação que eu estou estudando. Ele entra no meio, ele reage, mas ele é ressintetizado no final. Ele é reaproveitado no final. Então, uma vez feito o NADH2, esse NADH2 ele elimina o hidrogênio e se ressintetiza como NAD+, pronto para a próxima reação. Então, ele não se perde, ele sempre se recicla.
ele não participa da reação. Esses catalisadores eles têm uma função de aconchegar as moléculas de uma forma que facilite a reação. Então podemos entender que essa saída desses dois hidrogênios por si só sozinhos não iam sair, mas que o NAD+ ele consegue fazer essa união, essa junção, facilitando a conexão de dois átomos de hidrogênio para sair na forma de H2. Toda essa lógica ela tem muito refinamento químico para estudar, mas a princípio a principal mensagem é: os catalisadores eles não participam da reação, eles vão apenas acelerar a velocidade da reação. E em termos de gráfico, que é o que mais nos interessa, se nós trabalharmos aqui com a concentração de um componente, vamos supor que seja esse ácido lático, em função do tempo, nós vamos perceber primeiramente aqui um gráfico de queda bem devagar. Vamos supor que seja uma reação lenta aqui. Dá para notar que está demorando muito para baixar, né? Uma hora vai cair, uma hora vai terminar esse ácido lático, mas está muito devagar. Ao passo que aqui embaixo você tem uma reação muito rápida, né? Uma reação rápida, em que a concentração desse ácido lático está caindo num curto espaço de tempo. Podemos dizer que seria uma pessoa condicionada até aqui e uma pessoa sedentária em cima. Esses dois gráficos eles partiram de um ponto em comum, que é o que facilita a nossa análise. Se você tomar como referência uma linha de tempo, que eu vou pegar aqui agora, então analisando num certo intervalo de tempo, um ΔTzinho, dá para perceber que o consumo na etapa lenta, na reação lenta, é muito pequeno, ao passo que na reação rápida, você tem um consumo bem grande num curto espaço de tempo. Então, uma vez que você analisa num certo tempo, numa certa variaçãozinha de tempo, você consegue analisar o quanto foi que caiu a concentração dos meus reagentes, ou dos produtos, se eles forem produzidos, no caso. Mas o importante é tomar como referência um curto espaço de tempo para verificar como que varia a concentração. Assim você consegue julgar o que é uma etapa lenta e uma etapa rápida. E o mais importante é fazer a conexão com as aulas que a gente teve sobre energia de ativação, complexo ativado, entalpia. Olhando para o gráfico à direita, você tem aqui a relação da energia em função do caminho da reação. E nesse caso, como o catalisador tem o papel de acelerar a reação, ele vai fazer uma coisa muito importante aqui. Ele vai diminuir a energia de ativação. Todo catalisador tem essa função, diminuir a energia de ativação. Se você olhar para o meu gráfico, eu construí um gráfico bem exagerado, onde você vê aqui uma grande energia de ativação, né? Uma grande barreira energética para que a reação aconteça. Essa, com certeza, a gente pode chamar de etapa lenta, por conta do tamanho da energia de ativação. Já essa etapa aqui embaixo, que é uma etapa, não digamos uma etapa lenta, mas vamos colocar assim, reação não catalisada, né? Não catalisada. Uma vez que eu tenho uma grande energia de ativação e que essa reação vindo com essa barriguinha, com essa barreira energética, indica uma reação com catalisador. Essa seria a grande diferença. Catalisador. Temos que observar nesses gráficos a redução da energia de ativação. Esse é o principal papel, que é importante você anotar. Vai ser a justificativa de muitas respostas em questões de vestibular. Todo catalisador diminui a energia de ativação. Esse é o papel do catalisador, diminuir a energia de ativação, e aí vem a consequência, acelerando a reação. Sempre que você tiver que responder alguma questão envolvendo catalisador, pode ter certeza que essa vai ser a resposta clássica. Todo catalisador diminui a energia de ativação, acelerando a reação. Nesse caso, então, seria interessante você colocar que aqui é
energia de ativação alta, né? Sem catalisador, sem CAT, é uma forma de indicar nos gráficos, e aqui com CAT, com catalisador. É bem comum nos gráficos, né? E se você for tentar fazer a associação, a etapa lenta, que no caso aqui eu posso colocar o número 1, vai ser a etapa sem o catalisador. Enquanto que a etapa rápida, eu vou chamar de etapa, ou está como 2, vai ser essa com o catalisador, onde a energia de ativação vai ficar reduzida. Essas seriam as principais interpretações a respeito da presença de um catalisador. Ele acelera a reação e diminui a energia de ativação. Feito essas duas observações, muitas questões vão ficar muito tranquilas de fazer. Basta fazer essa comparação e junto também com as outras aulas que a gente já tem feito. Agora tem algumas aplicações biológicas e interdisciplinariedade que são importantes aqui, né? Vamos supor, por exemplo, que eu tenho uma reação de R para E, P, como a gente viu ali em cima, reagentes para produtos. E que normalmente a velocidade da reação ela vai ser dada por esse valor, de 15 mols por litro por minuto, a síntese do meu produto P. Na presença de um catalisador, que normalmente vai ser indicado em cima da seta, existe esse costume, né, de colocar as intervenções de um técnico, de um químico na reação, colocado em cima da seta, um aquecimento, enfim. Então a minha velocidade ela vai passar ao maior valor na presença de um catalisador, supondo de 15 para 20. Essa aqui é a velocidade do experimento 1. Aí surgem outras possibilidades na biologia, onde alguns acopladores podem se associar a esse catalisador. É como se fosse um parasita, né? Mas enfim, é um tipo de molécula que consegue, às vezes, potencializar a ação do catalisador ou inibir a ação do catalisador. Então é muito comum que você tenha substâncias, né, que podem ser trabalhadas. Vamos supor que o meu catalisador é uma substância A genérica, sabe? Estou falando um nome aí qualquer. E o catalisador A mais B não deu muito certo, né? Você vê que o inibidor teve uma característica de inibidor aqui, passando a 5 mols por litro minuto, né? Então ele abaixou muito a velocidade da reação, em vez de acelerar o processo. Uma vez que eu tenho esses dois para comparar, eu tenho a reação normal sem catálise, a reação catalisada, percebe um aumento na velocidade, e com este inibidor, que é essa associação do catalisador com alguém, caiu para 5 mols por minuto. E também existe a possibilidade de você colocar o catalisador mais um acelerador, um potencializador, fazendo com que a velocidade que já era catalisada passe a ficar ainda maior. No caso aqui, comparando os dados, né? Catalisador 20 mols por litro minuto e catalisador mais acelerador 25 mols por litro minuto. A comparação dos números é que vai direcionar você na interpretação, se ele é um acelerador ou um inibidor. Sempre procure estabelecer quem é a reação, quem é a catálise. E a partir desses dois você consegue analisar se houve uma inibição ou uma aceleração. Basta fazer as comparações. Acho que é isso, é tranquilo as questões e qualquer dúvida pode mandar que a gente responde. Valeu!